Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia e especialista em autismo precoce, e hoje vou explicar um pouco mais sobre a síndrome de Asperger. Essa definição de síndrome de Asperger veio no DSM-4 e no DSM-3 a gente já tinha um princípio dessas classificações. Essas classificações foram feitas em relação ao espectro do autismo, né? Ao autismo, antigamente, não era chamado de espectro do autismo, não era uma constante, não era considerado um contínuo da mesma síndrome do espectro do autismo. Eles classificavam que a criança tinha autismo, mas colocavam a criança em diferentes categorias. Autismo não especificado, autismo clássico, e uma dessas classificações era justamente a de Asperger. Hoje em dia a gente não utiliza mais formalmente e não existe mais o diagnóstico de Asperger. Mas, Thiago, se não existe mais o diagnóstico de Asperger, por que se fala tanto ainda em Asperger? Porque ficou conhecido como sendo a parte mais leve do espectro. Leve do ponto de vista de sintomas. Ah, Thiago, quer dizer que uma criança que tem síndrome de Asperger tem um prognóstico melhor porque o autismo é leve? Depende. Você ter o autismo leve não quer dizer que a criança não vai viver certas dificuldades e que não possa viver certas dificuldades relacionadas àquelas diferenças. Tá, mas na prática, o que é a síndrome de Asperger? O que é o autismo leve? Então, o autismo leve, gente, a maioria das crianças que estão classificadas como autismo leve tem uma inteligência, uma cognição bastante preservada, dentro da média dos seus pares, às vezes até um pouco superior à média, isso pode acontecer também. Às vezes a criança está na média de inteligência das outras crianças da mesma idade, mas tem algumas habilidades em que ela é extraordinariamente desenvolvida. Por exemplo, eu vi uma criança com síndrome de Asperger há pouco tempo que, com 3 anos de idade, já tinha aprendido a escrever e a ler sozinha. Quer dizer que ela é genial e que é uma criança gênia em todas as áreas? Não, mas ela tem algumas habilidades que estão acima da média para a idade dela. Então, inteligência preservada, inteligência próxima da média, típica da idade, é uma característica da maioria das crianças que estão ali no espectro do autismo quando ele é considerado leve. Segunda característica, uma criança com autismo leve, geralmente ela é verbal. Ela fala, ela é capaz de se comunicar através das palavras, das frases, e muitas vezes não existe um atraso significativo em relação à fala. Muitas vezes vai ter outras alterações na fala que eu vou entrar daqui a pouco nesses aspectos. Tá, mas então a criança fala também, senão ela não está no espectro leve, né? O espectro do autismo leve, geralmente a gente tem uma criança verbal, capaz de se comunicar. Muitas vezes a criança que é considerada como estando ali no espectro leve, né, a antiga síndrome de Asperger, ela tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais complexa, fala palavras que não eram esperadas para a idade, tem um linguajar, às vezes, elaborado demais, compreende e usa as palavras de uma forma quase formal. É muito frequente. É sempre assim? Não, mas é muito comum nas crianças do espectro mais leve ali, né, do espectro do autismo, na sua pontinha ali mais leve. Outra característica das crianças com síndrome de Asperger é que elas, muitas vezes, têm um repertório de jogo um pouco mais amplo, elas não têm tanta tendência de brincar somente de uma forma ou duas, elas têm um certo repertório de jogo. Mas, Thiago, se a criança comunica, se a criança tem inteligência dentro da média, então qual é o problema? Por que ela recebeu um diagnóstico de autismo? Porque aí a gente consegue ver alguns aspectos que são mais sintomáticos. Muitas vezes ela sabe brincar com um repertório mais amplo, mas ela não necessariamente vai querer brincar com os coleguinhas. Muitas crianças, no espectro do autismo um pouco mais leve, têm preferência em brincar sozinho. Ou quando vai brincar com os pares, muitas vezes, tem a tendência de querer controlar as regras do jogo, tem a tendência de querer brincar da sua maneira,
Tem a tendência, muitas vezes, de ter problemas de regulação emocional quando os coleguinhas querem brincar de forma diferente. Muitas das crianças que são consideradas aí como na parte mais leve do espectro, né, antigo síndrome de Asperger, elas vão querer brincar com os mesmos brinquedos, vão ter preferências por certos aspectos. Tem criança que gosta muito de dinossauro, tem criança que gosta muito de avião e muitas vezes vão saber muito sobre aquele único assunto. Muitas crianças vão falar muito sobre o mesmo assunto e querer sempre conversar muito sobre o mesmo assunto, sem necessariamente perceber se a outra criança está ou não participando da conversa, sem perceber se a outra criança está ou não interessada na conversa. Muitas crianças com essas características do espectro mais leve vão querer controlar as regras do jogo, o que o coleguinha pode ou não fazer na brincadeira. Isso muitas vezes dificulta a interação, muitas vezes faz com que certas crianças não queiram interagir ou tenham dificuldades de interagir com essa criança do espectro do autismo mais leve. Algumas crianças que estão aí nessa zona da síndrome de Asperger, elas vão também ter uma alteração na prosódia, na melodia da voz. Elas muitas vezes vão ter uma voz um pouco mais monótona, ou uma voz muito teatral, exagerada, né? Ou às vezes vão ter uma alteração de voz um pouco até mesmo robótica, né? É possível a gente ver a criança falando um pouco mais assim quando ela está na síndrome do espectro do autismo mais leve. Vai usar palavras muito rebuscadas. Então tem alterações na comunicação. Muitas vezes ela não vai necessariamente dirigir a comunicação olhando para outra criança no olho. Ela vai falar com a criança, mas não vai talvez olhar no olho. Muitas vezes ela vai usar uma linguagem um pouco mais diretiva, pedir para que as coisas sejam do jeito dela. É muito comum, né, na síndrome de Asperger, né, usando aí o nome para a gente relacionar a parte mais leve do autismo, a gente perceber que a criança tem uma tendência de querer controlar um pouco mais a interação. Muitas vezes não busca frequentemente a interação, mas quando busca, quer que a interação aconteça dentro de certos parâmetros. Muitas crianças com autismo leve vão querer também que as regras sejam claras e que todo mundo cumpra as regras. Eu já vi muitas crianças no espectro do autismo brigando com um coleguinha porque ele está fazendo alguma coisa errada. E aí vira como se fosse o dedo duro da sala, que também não ajuda muito para a socialização. E aí ele fica brigando e tentando controlar. É muito comum você ver uma criança com autismo leve servindo quase como um bedel na sala de aula, falando para as outras crianças que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, brigando e contando para a professora quando alguém quebra as regras. Essas crianças muitas vezes vão ter preferências por rotina, por compreender melhor a transição, saber o que vai acontecer e quando, que hora, ter mais previsibilidade, né? Então, tem alterações que muitas vezes, Tiago, mas isso não é grave, mas altera a capacidade dele de interagir. Imagina isso quando se torna adolescente e adulto, quer as coisas no horário, quer as regras dentro da regra. Muitas vezes tem uma alteração na prosódia. Isso muitas vezes, gente, já é suficiente para causar estigmatização, para dificultar as interações, os relacionamentos. Então, autismo leve não quer dizer que a criança não precisa de suporte. Síndrome de Asperger não é sinônimo de genialidade em certas áreas. Muitas vezes, sim, quer dizer uma habilidade extraordinária, mas não quer dizer que aquela criança não precisa de suporte para ser um adulto que tenha mais qualidade de vida no futuro. Muitos pais de crianças com autismo acabam descobrindo que eles também têm características de autismo leve e percebem que tiveram algumas dificuldades, às vezes, de relacionamento, às vezes de interação social, percebem que têm dificuldades de compreender regras sociais mais sutis. Então, gente, síndrome de Asperger não existe mais enquanto diagnóstico. A gente usa popularmente para designar as crianças do autismo leve. Isso não quer dizer que elas não vão ter dificuldades de interação, não quer dizer que elas não têm sintomas, mas quer dizer que os sintomas são mais leves e que geralmente são crianças com um bom nível de funcionamento. Também é conhecido como high functioning, né? Crianças
High Functioning Autism, ou seja, autismo de alto funcionamento. Então eu espero que tenha sido útil para você essa explicação. Espero que possa ajudar você a compreender e a explicar para as pessoas, quando necessário, sobre o autismo leve, sobre a síndrome de Asperger. Se você é pai ou profissional e acha que esse vídeo foi útil de alguma forma, não se esqueça de compartilhar com os amigos, se inscreva no canal para não perder mais informações e deixe aqui comentários, sugestões de vídeos, como é o seu filho, quais outras características ele tem do autismo leve. Quais dúvidas você tem entre a diferença de autismo leve e moderado? Escreva pra gente aqui nos comentários e a gente vai produzir aí mais vídeos para ajudar e para informar. Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo vídeo.